Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje você vai ver que a insegurança alimentar é um problema muito sério no mundo. Você vai ver também que as atividades de lavoura representam 69% do valor bruto da produção, que é o VBP. Vamos falar do padrão oficial de classificação da soja brasileira. Você vai ver como está a situação da Minerva Foods e o frigorífico australiano Lamb Company. E vamos falar do mercado brasileiro e sua relação com a Liga Árabe. E você vai ver também que as plantas medicinais, elas são fundamentais para o tratamento de doenças inflamatórias crônicas, por exemplo, como a fibromialgia. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre insegurança alimentar. A Agência das Nações Unidas e também organismos internacionais defenderam a mobilização urgente contra a insegurança alimentar que afeta na casa de 820 milhões de pessoas no mundo e cresceu agora nos últimos anos. Esse movimento ocorreu em um evento com mais de 40 autoridades de 14 países, segundo o organismo internacional especializado em agricultura do Sistema Interamericano, que é o IICA. A crise climática impulsiona a fome global e é o maior desafio da nossa geração. Rafael Zavala, representante da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, ele disse que no Brasil todos temos um papel a cumprir, desde escolher opções de alimentos que melhorem tanto nossa saúde quanto o nosso sistema alimentar, até não abandonar hábitos saudáveis e trabalhar para que todos tenham acesso a essa ação, e ela é urgente. O acesso a uma alimentação adequada e saudável é um direito humano. Governo, sociedade civil e setor privado desempenham um papel crucial no processo de desenvolvimento e transformação dos sistemas agroalimentares, especialmente em um contexto de crise climática que ajuda a empurrar milhões de pessoas para a fome. E agora você vai ver que as atividades de lavoura representam quase 70% do valor bruto da produção brasileira. As informações são do Ministério da Agricultura e elas foram compiladas pelo setor econômico da AproSoja, Mato Grosso do Sul, e mostram que as atividades de lavoura representam 69% do valor bruto da produção brasileira, que totalizou 1 trilhão e 100 bilhões de reais no mês de setembro. Soja e milho foram as culturas que mais contribuíram com a participação expressiva do setor e juntas somaram mais de 470 bilhões de reais. Apesar dos valores, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, o VBP das culturas está cerca de 4% inferior, justificado pela redução do volume de produção de soja. Individualmente, o VBP da soja apresentou queda de 11%, enquanto o milho teve aumento de 13%. Em relação ao mês anterior, a soja reduziu 1%, o milho teve baixa de 2%. E as atividades totais de lavoura reduziram 2%, gerando um montante de 821 bilhões de reais. A redução de 1,58% no total do indicativo de desempenho da agropecuária é justificado pela queda no preço das commodities agrícolas, considerando o cenário de inflação do Brasil, bem como dos Estados Unidos.
E agora vamos comentar sobre o padrão oficial de classificação da soja brasileira. O Brasil está discutindo mudanças no padrão oficial de classificação de soja, visando atender exigência do mercado internacional, especialmente a China, que publicou recentemente uma norma interna padronizando a oleaginosa. Para ter uma ideia do que esse segmento representa para o país, em 2021, o Brasil exportou 86,6 milhões de toneladas de soja em grãos, segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, sendo que 60 milhões de toneladas, ou seja, 69%, foram destinadas à China. Além disso, projeções indicam crescimento da demanda mundial da commodity na Ásia, ampliando as oportunidades de negócios para o Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento realizou nos dias 20 e 21 de agosto um seminário para discutir o assunto com participação de especialistas, entidades como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e órgãos ligados ao governo federal. A portaria número 532/2022, que serviu de base para as discussões, prevê a estratificação da soja em tipos, alterações dos limites para defeitos e teor de umidade e a sinalização para a importância do teor de proteína e óleo. Bom, o novo padrão prevê a estratificação em grupos e tipos, sendo o grupo 1, soja para alimentação humana, 2 tipos. O grupo 2, utilizada como matéria-prima, já tem 5 tipos de soja. E o grupo 3, soja para fins especiais, é o tipo único. Agora vem a clássica pergunta, e crucial, é saber se os produtores estão preparados para atender ao novo padrão. E agora você vai ver como está a situação da Minerva Foods e a compra do frigorífico australiano Lamb Company. A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, está prestes a fechar a compra do frigorífico de cordeiros Australian Lamb Company por cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso, conforme a publicação que saiu na última quinta-feira do jornal Valor Econômico, e segundo a reportagem, trata-se do maior frigorífico australiano no setor de cordeiros e está sendo negociado por meio de uma joint venture que a Minerva possui com a Salik, fundo saudita que também é acionista na empresa brasileira. A Minerva está ganhando um grande pulso no mercado de alimentos, segundo o banco BTG Pactual. A forte demanda e os preços da carne bovina no exterior e a queda dos preços do gado no Brasil em meio ao aumento da disponibilidade de gado alimentado neste e nos próximos anos e uma valorização pouco exigente em um estoque bastante pró-cíclico, sustentam a avaliação positiva para a companhia. A percepção sobre as ações da Minerva acontece após a empresa anunciar a aquisição da Australia Lamb Company por 260 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E agora vamos comentar sobre o mercado brasileiro e sua relação com a Liga Árabe. Com mais de 70 anos de existência, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira é uma entidade dedicada ao fomento da relação comercial bilateral entre o Brasil e os 22 países da Liga Árabe. Integrante da União das Câmaras Árabes, o braço econômico da Liga Diplomática, a entidade tem por missão conectar empresas árabes e brasileiras, buscando atender às necessidades dos dois lados da parceria comercial, o desenvolvimento dos laços comerciais e a integração entre os setores produtivos. O halal
do Brasil, que é um projeto realizado para a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção e Exportações de Investimentos, Apex Brasil, visa acelerar o processo de inserção internacional das indústrias com produtos halal no mercado mundial, fomentando a cultura exportadora brasileira para mercados islâmicos e não islâmicos, por meio de um projeto de apoio de negócios internacionais. A Agência Brasileira de Promoção, Exportação e Investimentos, Apex Brasil, atua para promover esses produtos e serviços brasileiros lá no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. A agência realiza ações diversificadas de promoção comercial, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio e participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais e visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira. A ação da Câmara de Comércio Árabe Brasileira e da Apex Brasil, elas vão habilitar agora empresas a exportar alimentos de valor agregado para países muçulmanos, num esforço de ampliar a pauta de exportação hoje prevalente em commodities alimentares. A iniciativa Halal do Brasil, como é chamada a ação conjunta, ela prevê investimentos de 15 milhões e 400 mil reais nos próximos 30 meses em ações de promoção comercial no exterior, além de subsídios a empresas interessadas em adotar certificação halal para os seus produtos, que atesta manufatura conforme as tradições do islamismo, funcionando na prática como um passaporte de acesso a esses mercados. E segundo a Secretaria-Geral da Câmara Árabe, a meta é habilitar 500 fabricantes de alimentos e bebidas com produtos de valor agregado no portfólio e já em fase de internacionalização a participar do mercado mundial de alimentação halal, que reúne 1 bilhão e 900 milhões de consumidores e movimenta 1 trilhão e 200 bilhões de dólares por ano e tem perspectiva de crescer 7% até 2025. E agora vamos falar um pouquinho da problemática do glifosato lá na União Europeia, que não foi aprovada a autorização do uso do herbicida glifosato, cujo prazo de validade termina dentro de cerca de 2 meses. Em meados do mês de dezembro deste ano, a proposta de extensão temporária de 1 ano não obteve maioria necessária de Estados-membros para ser aprovada na votação dos Estados-membros do Comitê Permanente da Comissão Europeia sobre Plantas, Animais, Alimentos para Consumo Humano e Animal, a SCOPAF. Apesar de a maioria dos Estados-membros do Bloco Europeu apoiarem a renovação, Croácia, Luxemburgo e Malta votaram contra. Por sua vez, França, Alemanha e Eslovênia abstiveram-se de votar, o que acabou derrotando a proposta de extensão de registro temporário na União Europeia do herbicida mais usado no mundo. A Alemanha justificou a sua abstenção argumentando que não queria atrapalhar a prorrogação pela Comissão Europeia, o órgão executivo do Bloco Europeu. Isso porque o governo alemão já havia decidido proibir o glifosato em seu território, o que fará gradualmente a partir de 1º de janeiro de 2024. O impasse da autorização do glifosato surgiu com o atraso da reavaliação do pesticida por parte da Autoridade Europeia Alimentar e, de acordo com o órgão regulador da União Europeia, o processo só poderia ser concluído em julho de 2023, mais de meio ano após a data da validade da autorização atual. A Comissão Europeia vai agora tentar reverter a decisão no Comitê de Recursos da União Europeia e, caso não tenha sucesso, submeterá a decisão do Colégio de Comissários.
E depois do intervalo nós vamos falar de uma fruta que está presente em quase todas as refeições dos brasileiros. E vamos comentar sobre as plantas medicinais que melhoram as doenças inflamatórias crônicas, como a fibromialgia. Nós voltamos já em um minuto só. Desafio Ranger Navesa, a mais premiada, a líder de vendas, 4x4 completa, automática, por R$ 235.900 com taxa zero. Isso mesmo, 4x4 automática, por R$ 235.900 com taxa zero. E mais, descontos de até R$30 mil, bônus de até 20 mil na valorização do seu usado. Uma Ranger 2023 com taxa zero. Traga sua proposta, cobrimos qualquer oferta de qualquer marca. Corra pra Navesa. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Chegou o Super App da Unimed Goiânia. Sabe o que isso significa? Super acesso à segunda via de boletos e extrato de utilização do plano. Super cartão virtual do titular e dependentes. E o Super Guia Médico no seu celular. Peraí, não acabou não. Tem mais. Muito mais. Plataforma de bem-estar, loja de seguros online para sua casa, carro, viagens e até pronto atendimento virtual. É ou não é super? Baixe agora mesmo e aproveite. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o super plano. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. A nova Nissan Frontier está um test drive de você. Aproveite oferta imperdível com supervalorização de R$ 25 mil no seu usado. Faça um test drive. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Domingo, 7h30 da manhã, tem SBT Esportes. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Eu estou de volta e agora nós vamos conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é farmacêutica, homeopata e diretora da Naturofarma. E nós vamos falar de um tema muito interessante, muito recorrente e com certeza absoluta muita gente tem esse problema. Nós vamos falar das plantas medicinais que elas combatem doenças inflamatórias crônicas, como, por exemplo, a fibromialgia. Doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, muito bom dia, obrigado pela presença da senhora. Eu tenho certeza que esse tema aqui é um tema que mexe com principalmente muita mulher, né? Nossa, bom dia, né? Bom dia a todos. Realmente hoje é um tema, assim, muito interessante, porque principalmente a mulher, né? Ela comete bastante a mulher.
mas tem acometido cada vez mais, né, essas pessoas com essas dores. São dores geralmente no corpo quase todo, né? São dores crônicas. E pior é que a pessoa que tem principalmente fibromialgia, ela não sabe direito onde dói, né? São dores difusas, né? Acontecem em vários, geralmente são 18 a 20 pontos do corpo que elas começam a ter, né? São estímulos que vai para o cérebro, né? Aumenta esse estímulo, né? A pessoa que tem fibromialgia, então ela começa a exacerbar essas dores, né? E ela também, normalmente, ela tem fadiga, distúrbio do sono, isso tudo é decorrência da fibromialgia. Quer dizer, é um conjunto de fatores que faz com que tenha esse descompasso no organismo e que leva a essas dores. No mundo todo tem crescido muito, né? Nos Estados Unidos, que são 4 milhões de pessoas, né? Agora, não tem, assim, um tratamento específico para isso, não, né? Não tem um tratamento específico, mas a gente pode amenizar muito essas dores, né? Você tem que tratar de uma forma, geralmente, integrativa, né? Com vários produtos, tanto medicamentos como outras terapias que podem ajudar. É uma doença que hoje ainda não tem cura, né? Mas você pode conviver bem com ela se você souber usar, né, os produtos corretos, nas doses corretas. As plantas medicinais ajudam? As plantas ajudam, elas têm poder analgésico, né? Muito dessas plantas que a gente vai falar hoje. Por exemplo, o gengibre e o açafrão. São todas plantas que têm esse poder analgésico, né? Então, ajuda muito em todo esse processo de dores crônicas. Então, tanto o gengibre como o açafrão é muito bom em dor crônica. Alho e erva baleeira. A erva baleeira também é muito fantástica em várias dores, né? Inclusive, quando se descobriu o efeito dessa planta, foi fazendo teste, né? Que a pessoa tinha muita dor, começou a usar, inclusive de uso externo, começou a ter resultado, né? E o alho também a gente sabe que é um poderoso... O alho? O poderoso tem... por exemplo, a gente até prepara lá na farmácia um óleo medicado com plantas, com óleo de rícino, inclusive com alho também e outras plantas, para ajudar no combate a essas dores. Tem uma ação analgésica muito boa, porque a dor de quem tem fibromialgia é uma dor crônica, então você precisa combater essa dor, né? Aí nós temos também a baurrínia e a canela. A baurina, que é a pata de vaca, né? E a canela também, que tem um poderoso efeito anti-inflamatório e para dor também, né? A pata de vaca aqui no Cerrado é praga, né? Sim, inclusive tem a de flor branca e a de flor lilás. Né? Lilás, né? Então tem várias espécies e todas duas podem ser utilizadas, inclusive para fazer pomadas, para fazer chás para tomar, para fazer cápsula, todas essas formas são interessantes. Ninho indiano e boswellia cerrada. Ninho indiano e boswellia são maravilhosas, né? São plantas muito boas para vários problemas de saúde, mas melhora a imunidade, tem efeito em dor, como analgésico, inclusive não só na fibromialgia, em artrite, artrose, infecção urinária, então são muitos efeitos medicinais e na imunidade também. Aí, doutora Mara, tem também a garra de diabo e tem alguns suplementos que as pessoas podem estar usando, não pode? Todo mundo que tem dor, normalmente usa muito essa planta, que é a garra do diabo, que é o Arpagófito procumbens. Também é uma planta muito boa para a dor de uma forma geral. E suplementos, a gente sabe que hoje, uma forma de se dar mais condições para o organismo, porque a gente sabe que a nossa alimentação é pobre, né, em vários nutrientes. Então, essa alimentação e essa suplementação, por exemplo, como a vitamina D, é importantíssima em dores, né? Ela pode ser usada tanto para a imunidade como para a dor de uma forma geral. Agora, tem também frutas, legumes? Frutas, legumes, as vitaminas C, vários suplementos aí vai ajudar, mas a alimentação rica principalmente em substâncias que têm esse efeito analgésico, né? A gente sabe que, por exemplo, se eu usar o cúrcuma, que é o açafrão, na alimentação também vai ter um efeito bom. Quer dizer, eu posso misturar o açafrão, como é feito aqui, com frango, com qualquer... Sim, enfim. Então, essa alimentação mais a base de frutas, verduras, que tem esse poder, né, de amenizar vários sintomas do corpo, inclusive de desinflamar esse corpo, que muitas vezes você está com o corpo já meio inflamado, né? Então, isso piora o quadro de fibromialgia. Agora, e todas essas plantas que nós falamos,
isso já tem produto, ela já vem pronta, ela tem cápsula, comprimido? Sim, a gente pode preparar fórmulas já associando várias dessas plantas, né? No caso de suplementos também, podemos associar várias dessas vitaminas, minerais, vitaminas, e usar também outros, como, por exemplo, alguns óleos vegetais, né? O ômega 3, que é um poderoso anti-inflamatório do corpo todo, melhora vários sintomas. E também, eu acho que é importante a pessoa ter um controle do estresse, da ansiedade, porque é uma doença que normalmente tem relação com o sistema emocional, com o sono. Então, muitas vezes a pessoa tem uma ansiedade, às vezes até uma depressão. 40% dos casos a pessoa tem um processo depressivo. Pois é, doutora Amara, a gente também Então, é importante esse combate desses sintomas, né? Mas nós vivemos numa época, parece que meio complicada, né? A senhora vê, parece que quanto mais cresce a população, muito mais problemas vão aparecendo e mais difícil se torna a gente conduzir a vida. Né? Exato. E aí é preciso de muita persistência, é preciso de realmente ter eu querer me cuidar, né? Eu preciso me cuidar, porque se eu não me cuidar, que como tinha que ditado, se eu me cuidar, quem é que vai cuidar, né? É verdade. Então, é preciso, assim, dar importância para isso. Atividade física, por exemplo, melhora muito esses quadros de fibromialgia, né? Claro que a pessoa não vai fazer uma atividade física muito forte, mas ela vai de acordo com o organismo dela melhorando. Isso melhora muito esses quadros, né? Então, é provado, tem muito trabalho provando que a atividade física melhora os quadros de fibromialgia. Bom, mas quem tem esse problema... Agora, yoga, meditação, tudo isso é fantástico, né? Agora, o controle desse estresse. A pessoa que tem esse problema, o caminho mais curto é ele procurar um especialista na área e aí, através dos exames, através de uma anamnese que esse profissional faz, aí então entra a indicação desses produtos, como é que fala? Manipulados, né? Manipulados e às vezes até a pessoa, muitas vezes ela pode até ela mesma preparar. Entendi. E a hidratação também é muito importante em qualquer doença, né? Você consumir uma água de boa qualidade. A água é importantíssima. Principalmente uma água alcalina, né? Que tem um efeito muito bom na saúde. Tá certo. Bom, eu conversei com a doutora Amara Rúbia Ferreira de Freitas, ela é farmacêutica homeopata e é diretora também da Naturofarma. Se você quiser saber mais, no livro Essência da Saúde, aqui tem uma série de plantas medicinais aqui que pode ajudar num monte de problemas que a gente tem aí no nosso dia a dia. Inclusive da alimentação também. Da alimentação também você encontra nesse livro aqui. E se quiser falar com a doutora Amara, nós temos aí o telefone da doutora Amara, é o 62, é o 3942 7711. 3942 7711. Doutora Amara Rúbia, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você também. E até a próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada a todos, né? É isso aí. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: todas as riquezas do mundo não valem um bom amigo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.